Oi, e hoje vamos à primeira resenha, né? Não é uma resenha do mês de novembro, né? Que com esse livro aqui, Caixa de Natasha e Outras Histórias de Horror. Listen to the color of your dreams. Então, gente, lembrando que eu não faço resenhas, né? Eu só comento um pouco do livro aqui, porque eu não tenho, né, capacidade, assim, para fazer uma resenha de um livro. Mas eu vou comentar um pouco sobre esse livro, tá? Do Melvin Menovics, Caixa de Natasha e Outras Histórias de Horror. Sim, gente, eu peguei esse livro de parceria em outubro, no mês do horror. E eu comecei a ler ele em outubro mesmo, né? Então eu deixei pra falar um pouquinho dele em novembro. Mas enfim, estamos aqui. Gente, antes de falar qualquer coisa desse livro, eu tenho que falar pra vocês não subestimarem mesmo os autores nacionais no quesito terror, tá? Eu já li muita porcaria de autor nacional, assim, de terror, né? Terror. Mas esse livro, assim, é muito divertido, é muito legal. Eu gostei muito desse livro. Eu não consigo me aprofundar, assim, muito, né? Pra falar, assim, uma resenha desse livro, porque ele é um livro de contos. Então, são contos dos mais variados. E eles não vão se encaixar, assim, um no outro. Então, não tem como eu dar uma sinopse pra vocês. Mas, basicamente, é um livro de contos de terror que vão abordar assuntos diversos, de forma, digamos, meio que diferente, sabe? Então, eu não vou falar sobre a sinopse do livro, porque eu não consigo dar uma sinopse pra vocês, mas eu vou falar então sobre características desse livro que me agradaram demais. 3 contos nesse livro que me agradaram demais e que, assim, são histórias que eu vou levar pro resto da minha vida e eu vou comentar um pouquinho delas com vocês. O primeiro conto do livro é um retrato tétrico. Todo o começo de capítulo vai ser assim, tá? Então o que vai falar esse conto, né? Vai falar de um menininho, né? Que ele é uma criança, tem poucos anos de idade ali. E ele na casa dele tem um quadro lá de uma criança assustadora e medonha, sabe? Me lembrou muito o Giovanni Bragolin. Mas então ele tem esse quadro na casa dele, é um quadro muito antigo, de uma criança usando uma roupa assim meio antiga, sabe? E até então tudo bem. Só que esse garotinho, ele tem um medo irracional desse quadro. Ele não gosta, ele tem pânico desse quadro. Então ele não passa no mesmo lugar que aquele quadro, ele não gosta de olhar para aquele quadro, ele morre de medo. Até então que chega um belo dia que ele começa a perceber um pouco mais esse quadro. E quanto mais ele começa a perceber esse quadro, ele nota que o quadro, o menino que está pintado no quadro é muito parecido com ele. Tem os mesmos traços, sabe? É muito igual a esse menino. Então, gente, a partir daqui eu não posso falar mais nada porque a história vai se desembocar a partir daí. Ponto que te prende, tá? Porque você quer saber qual que é o mistério que está acontecendo ali com aquele quadro, né? E é um conto assim, acho que todos os contos desse livro me lembram muito esses contos que as pessoas contam em volta de fogueiras, porque ele não tem uma narrativa, digamos que técnica. Ele é uma narrativa, é como se alguém estivesse contando uma história pra você mesmo. É como se você estivesse ali numa fogueira ouvindo uma história de terror. E então muitos desses contos me lembraram o Clube do Terror, Contos da Cripta. E teve outro conto aqui, gente, que eu não vou lembrar o nome porque eu não marquei pra falar pra vocês. Mas é um conto, então, que tem é como se, são vários adolescentes que tem um clubinho ali onde eles se reúnem pra contar histórias de terror. E aí é o dia, então, de um personagem lá do protagonista contar a história dele. Só que os adolescentes ficam esperando e ele não chega. E ele demora, e quando dá um determinado horário da noite ele chega. Só que ele tá muito esquisito, ele tá com um capuz cobrindo o rosto dele, sabe? E ele chega lá e ele já começa contando a história e todo mundo acha aquilo muito estranho. E a história mais estranha ainda, é muito bizarra. O conto então vai englobar aquilo de um conto dentro do conto, né, digamos. Então o mistério que vai envolver esse conto que esse garoto vai contar é muito interessante, porque ele vai narrar uma coisa que aconteceu com ele na época de escola, né, envolvendo um certo aluno esquisito. Então é uma história que você fica muito preso por uma característica que ele usa muito, que eu vou falar daqui a pouco qual é. E o último conto que eu queria citar pra vocês é o A Caixa de Natasha, né? Que é o último conto do livro, que é como se fosse uma novela, né? Porque é o maior conto do livro, ó. Isso tudo aqui é A Caixa de Natasha, tá? O resto é tudo um monte de contos. Então o que vai falar A Caixa de Natasha? Nós temos então essa menina que está sendo internada num hospício, né? Que é aqueles hospícios bem decadentes, sabe? Que aqueles bem de filme de terror mesmo. Até então, a única informação que a gente tem é que a menina tá ali por causa de drogas. E aí tudo bem, né? Vai passando os dias ali, ela vai ficando isolada, meio na dela.
até que ela vai conhecendo outras pessoas ali que estão internadas, né? Ela conhece até um rapaz, que nisso tudo ela vai vendo uma menininha, né? Ela aparece pra ela, né? Como se fosse um fantasma de uma menininha, que é justamente essa menina da capa, creio eu, né? Assustadora, por sinal. Começa a ver essa menina por todos os cantos ali do hospital. Primeiramente ela vê a menina no banheiro. Ela tá deitada ali, ela olha pra dentro do banheiro, tá a menininha lá sentada, balançando os pés ali, né? Então é muito assustador. Que aí vão entrar aquela, né? Ah, mas a menina tá no hospício, então ela tá louca, né? Ela tá tendo visões, né? Na verdade não é aquilo. Só que essa menina, ela sabe distinguir muito bem o que são alucinações causadas pela droga que ela usava, né? Do que coisas reais. E ela tem certeza que aquilo foi real. E o final desse conto me deixou com muita raiva, no sentido de que você não quer que uma coisa aconteça e ela acontece mesmo assim. E aquilo me estressou muito, eu fiquei com raiva, sabe, daquele final. Uma história espetacular. Então assim, gente, eu não digo em todos os contos, mas na maioria dos contos, o Melvin usou uma característica que eu percebo muito nos contos do H.P. Lovecraft. Que, não, gente, ele não vai falar de monstros, ele não vai falar dos antigos deuses monstruosos, não é por isso. Mas é porque ele usa muito uma coisa que é assim, quem lê o Lovecraft sabe que ele faz isso. O Lovecraft, nós temos um personagem, então, né, um personagem goiaba, e ele chega e começa a falar, gente, agora eu vou contar uma história que é de arrepiar. Uma coisa estranha aconteceu comigo, e aquilo mudou a minha vida. E eu aconselho vocês a nunca fazerem isso. O que eu vou contar agora é assustador. O que eu vou contar agora é de cair o queixo. O que eu vou contar agora é uma coisa impressionante. E ele vai se estendendo nessa, né? E você vai lendo, você vai... O que é isso? O que é isso que ele vai falar? E aí quando chega no momento de falar, ele fala... Agora eu vou contar. Vou dizer o que está me assombrando. Vou dizer o que eu realmente vi naquela noite. E ele sempre faz isso, mas ele não conta o que é a maldita coisa. Ele fala isso umas 3 vezes no livro. Agora eu vou contar, agora é o momento certo de eu contar, de eu revelar a verdade toda. Mas ele não conta, ele só vai falar no final do livro. O que te obriga a ler de qualquer jeito o conto até o final. Porque é uma coisa que ele te desperta a curiosidade. E tem muito isso nesse livro, gente, muito mesmo. Porque é uma coisa que ele vai falando que vai revelar, sabe? Que vai revelar, mas ele não revela o que é. E ele só fala realmente o que é no final do conto. Então é uma coisa que eu notei demais, né? Não sei se ele fez isso de propósito, mas é uma coisa muito semelhante do H.P. Lovecraft, que eu gostei muito desse livro, né? Uma coisa que te prende, mas que ao mesmo tempo te dá raiva, porque a pessoa não revela o que é logo, né? E é uma coisa que te faz então ler o livro muito rápido. E outra, gente, como é um livro de contos, esse é um livro que tem bastante contos, é uns contos bem curtinhos, tá? Então eu não aconselho a você ler assim depressa, né, como eu fiz, porque pode ficar um pouco cansativo, né? Então eu aconselho que vocês peguem esse livro, mas leiam ele intercalando com outras leituras fixas, né? Por exemplo, você lê 2 contos por semana, né? Porque se você ler muito rápido, você pode acabar esquecendo e fica cansativo mesmo, porque livro de contos, eu creio que deva ser um livro curto. Não faz sentido você pegar um livro de contos muito grande, porque senão vai perder até o objetivo do conto, né? Que o conto é uma coisa bem objetiva, né? Uma coisa rápida. Então não faz sentido um livro enorme de contos. Então assim, leiam ele com calma, sem pressa, sabe? Vocês podem levar 1 ano para terminar de ler, mas leiam porque são contos muito legais, assim, pra você ler pra criança dormir, sabe? De noite, né? Então, gente, uma ótima dica, tá? Deixem o livro do Stephen King que vocês querem comprar, né? Aquele lançamento que saiu, caramba, Stephen King, deixem de comprar esse livro, pelo menos por 1 mês. E coloquem esse livro aqui no seu carrinho, gente, vocês não vão se arrepender, né? Aventurem-se em outros caminhos, né, do terror. Não fiquem só na mesma coisa, porque existem coisas muito melhores ao redor que vocês não estão vendo, né? E a gente sabe que quando a gente fica muito tempo lendo uma coisa só, a gente vicia naquilo, né? Então, deixem de preconceito, parem, saiam da modinha e, por favor, leiam coisas que realmente prestem, sabe? Os autores nacionais estão me surpreendendo muito. O mês de outubro, que foi o mês do Halloween, eu peguei acho que 2 ou 3 parcerias. Foi 2 parcerias, que é esse do Mausoléu do Duda Falcão. E assim, gente, contos
autores que escrevem coisas sobrenaturais, coisas de terror, que é um caminho que eu acho muito pouco, né, que pouca gente tá por aí, e me surpreenderam demais. Realmente eu tô muito feliz, sabe? É um momento assim que eu fico muito feliz de ver que o terror tá tomando forma no Brasil, né, em escritores nacionais. Então, se você parar um pouco, né, de ler a mesma coisa que você tá lendo, leiam coisas diferentes, porque vocês vão se surpreender bastante. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da dica. Até a próxima.